Está no ar uma entrevista do TVC Rio especial para falar com o diretor e o ator do filme Jardim do Crime. Jardim do Crime foi lançado recentemente no canal do YouTube, o próprio filme, e é inspirado no roteiro do conto Crimes de Amor, que faz parte do livro A Alma Encantadora das Ruas de João do Rio. Vamos assistir agora a entrevista com o diretor Daniel de Jesus e o ator Renato Carreira. Esse filme foi feito durante o confinamento da pandemia, filmado por celular e faz parte do edital da Secretaria Estadual de Cultura. Vamos à entrevista e logo depois você vai ter a oportunidade de assistir aqui, após a entrevista, o filme Jardim do Crime, diretamente aqui no Canal 6, TV Comunitária do Rio. Não foi fácil porque o estado em que todos os personagens estavam, né? Porque estão presos, trancafiados, como nós estamos também. Então isso foi difícil lidar. Eu acho que houve um processo de afunilamento, tanto energético, como entrar na alma daquele personagem, entender as características de cada um. Então, durante a filmagem, a gente fragmentou, né, o processo de filmagem. Então, a gente foi filmando em partes o narrador e cada personagem a gente ficou o tempo todo nele. Então, a gente primeiro filmou o primeiro personagem, que é o Salvador Firmino, que está preso dentro daquele buraco, e fez todo ele. Aí depois a gente fez o segundo, que é aquele que está no banheiro, que é o Alfredo Paulino, e assim por diante. E o narrador que a gente fez mais fragmentadamente. Então, esse processo que durou 4 meses, a gente também está preso, né? Eles também estão presos e a gente também está preso, né? O mundo está preso em casa, o mundo está trancafiado. Então, tinha sempre essa correlação, assim. Não foi fácil porque é muito denso, né? E eu não tinha ainda feito um trabalho em cinema de tanto tempo, nem com tantos personagens. Eu tenho 32 anos de teatro, então o que eu sempre tinha que fazer, e sempre com o acompanhamento do Daniel, era como adaptar as técnicas que a gente usa no teatro para cinema. E uma frase, um dizer que sempre vinha à minha cabeça é um dizer da Judi Dench, que é uma grande atriz de cinema e de teatro, que ela falava que na televisão você age, no teatro você desenha a emoção e no cinema você pensa. Então, a partir desses 3 princípios que eu comecei a desenvolver. Também o filme tinha uma coisa muito com ação física, que é muito parecido com o teatro, que foi uma coisa que eu consegui reaproveitar, né, revisitar todas as questões com ação física. Tem uma coisa com a narração, e tinha uma coisa boa na direção do Daniel, que ele não abandonou o teatro totalmente. A gente utilizou a linguagem teatral. Então acho que esses foram os maiores desafios, mas sempre é difícil a gente não frequentar a alma, o pensamento, a energia, né, de cada um. Então foi doloroso, mas foi prazeroso também. Então, qual a diferença da atuação sem plateia, né? Tem sempre plateia, vocês agora são uma plateia, né? A gente tem, o ator, ele necessita dela. Então acho que sem plateia não tem interpretação, tem investigação, sim, né? São os ensaios, tem
Tem gente que até prefere investigar só, né? Se enclausurar e investigar apenas, estudar apenas, né? E eu acho, é triste. Eu acho que interpretar sem plateia é um lugar... Se você está fazendo teatro no vídeo, que é o que está começando a nascer, né? Há uma busca de reentender o teatro, e aí tem gente que acha que é teatro, tem gente que acha que não é teatro. Eu particularmente acho que não é teatro. Acho que teatro é quando há o encontro presencial de plateia e o ator. Mas o teatro ele se desenvolve, ele explode em várias linguagens, né? Então ele pode talvez se transformar ou ser um teatro filmado, que aí é outra coisa, aí sim. Acho que as linguagens se encontram, mas acho que isso a gente ainda está entendendo. Eu acho que essas perguntas vão continuar sendo feitas durante muito tempo para uma arte que já existe há tanto tempo. Eu acho que a gente está vivendo uma pausa. Uma pausa. O teatro está respirando para procurar se reentender. E interpretar sem plateia é bom também. Eu acho que eu adorei a experiência, quero fazer novas coisas, pretendo fazer novas coisas e vamos ver, assim. Fazer em casa é estranho, né? Realmente nem consigo colocar, dividir porque é trabalho em casa, porque já está todo mundo preso em casa, então o trabalho já está sendo de casa, então... Claro, para produzir uma coisa, né, nesse tipo de produção, que né, está criando um universo, né, um filme, né, não é só a parede da sua casa ali com a sua estante de livro atrás. Né. A urgência, a necessidade de ter que fazer dessa forma, e na verdade isso como única alternativa, porque eu também não tenho coragem de sair à rua e estou me cuidando mesmo, o Renato também, acho que é a consciência que todo mundo tem que ter, mas para não deixar de fazer, a gente teve que se abster desse lugar que divide, é casa, trabalho, porque está sendo isso, né? Você já acorda no seu trabalho e vice-versa. Então isso não foi uma questão. É claro que eu não aguento mais olhar para o meu computador, porque eu virei muitas noites, trabalhei muito ali, então eu passo por ali, é um lugar da casa que, ainda mais hoje, eu dormi super até tarde, né? Porque ontem terminando o filme, até ontem, antes de publicar. Né, que bom, tem aí 16 horas que foi publicado, já tem mais de 200 visualizações, coisa boa. Né, mesmo para um filme caseiro, um filme que tem ali suas falhas técnicas, mas o que sobressai do filme, acho que, na minha opinião, acho que é maior do que isso. Mas é isso, hoje eu acordei já com uma sensação de que não era mais trabalho, aqui na mesma casa. Né, enfim, é isso, a gente tem que ir se virando todo mundo, porque senão a gente vai enlouquecer, né? Os aprendizados foram imensos, assim, foram vários. Eu tenho uma trajetória de publicidade em BH. Durante 20 anos eu trabalhei como diretor de arte, e também inicialmente, no início dos anos, como designer gráfico. Então eu tenho na minha trajetória algumas funções que inclusive me permitiram agora realizar as funções todas do filme, né? Do filme que era para ser um monólogo, mas nós resolvemos fazer um filme, então tudo que é implícito a essa decisão, que é trabalhar muito mais, afunilar a história, não é só uma leitura, é realmente criar cenas, fazer cena numa linguagem cinematográfica, embora eu tenha feito isso com o meu celular, porque eu não tenho câmera, nem por hobby, nem nunca precisei ter, porque no meu trabalho exatamente não exigia ter esse tipo de equipamento. Tenho um celular velho aqui de 2015, que é esse aqui que eu estou usando, Motorola, mas não nos impediu de fazer. Então a vontade de fazer foi maior. Eu deprimi no início da pandemia, porque sem trabalho, a pandemia veio no momento que eu estava completamente fragilizado, sem dinheiro, tendo que escolher se vai comprar o ovo ou o limão, e isso é verdade, não é mentira. Não tinha dinheiro para comprar um cigarro, e enfim, a hora aparece, um amigo ajuda, né?
tivemos várias ajudas de ganhar a cesta básica, a uma cesta de quitutes gostosos, um dinheiro emprestado, enfim, toda essa situação que um edital vem ajudando a gente a sobreviver para não morrer de fome, porque um edital emergencial, o dinheiro ele não paga pelo trabalho, mas paga para o artista pelo menos conseguir acordar e ter energia para passar o dia de pé, sem desmaiar. Né? Vai vir agora outros editais que realmente estão no lugar de fomentar o trabalho, pagar o trabalho, mas até então é tudo emergencial. Então a gente nessa situação, eu sem auxílio emergencial do governo, que eu não consegui, que foi negado, sem cartão da PTR que eles conseguiram para quem estava do teatro, e nós estávamos com 2 peças em cartaz, tentando sobreviver da bilheteria, que também é algo super difícil, e as peças foram canceladas imediatamente no dia do anúncio, né? Isso lá em março. Fazer um filme e eu me colocar como diretor nessa primeira experiência, né? Embora eu venha da publicidade, por que eu falo isso? Eu tenho um contato com o set de filmagem também, alguns trabalhos que eu fazia, né? De campanhas publicitárias, então não é um universo completamente desconhecido, embora seja publicitário, ele não está ali fazendo cinema e linguagem de cinema, né? Um produto, mas me provocou já uma aproximação desse universo. Eu acho que eu sempre tive algum anseio em dirigir alguma coisa, mas eu nunca pus em prática, então sempre trabalhei meio nos bastidores. Como programador visual aqui no Rio de Janeiro, desde que eu mudei para cá há 6 anos, né? Larguei tudo em BH, profissão, salário, larguei tudo e vim. Eu vou vender nem que seja sanduíche na praia, mas eu preciso me encontrar né, na vida. O que eu preciso ser para ser mais feliz, que eu era muito infeliz. Então eu já tinha algum anseio em tentar pensar em dirigir alguma coisa, mas sempre muito distante. O momento, edital, pandemia, gente sem dinheiro, tendo que fazer um monólogo filmado, que eu não gosto muito. Quando eu pensei, vou ficar 1 hora segurando a câmera pro Rê, tudo bem, o trabalho ia ser legal, ia ficar incrível, mas não sinto muito prazer nisso. Então eu falei assim, vamos fazer um filme. Né? É claro que é mais trabalhoso, vai exigir muito mais, vai exigir sobretudo do Renato, que é o ator, ele teria que trabalhar realmente todos os personagens, num período de tempo, né, que é curto para essa elaboração, se a gente for pensar, porque, né, um personagem não pode incidir no outro, isso é muito delicado, é muito trabalho, e ele arrebentou, ele foi muito bom. Isso já me deu uma segurança como diretor. Embora eu seja iniciante, eu tenho os meus próprios princípios, né, como diretor, meu próprio pensamento, meu pensamento estético, porque eu venho da estética. Eu estava muito afunilado no teatro nos últimos anos, mesmo enfiado, então o lugar da relação com o ator para mim foi muito próximo, então eu coloquei tudo em prática agora nesse filme. Como diretor foi incrível, fazer aprendizados e desafios maravilhosos. Eu aprendi autoestudando, estudando com o Renato, estudando cena, mudando, criando, abrindo mão, às vezes, de coisas que estavam prontas, mas que não estavam boas, então assim, a gente ralou a beça. E o aprendizado foi enorme, é algo que eu quero dar sequência, não mais com um celular, porque a imagem, tudo fica uma porcaria, eu sou muito exigente, mas é o que a gente tinha, é o que deu pra gente fazer, o desejo de criar arte e sobretudo, você está fazendo um filme, você está se expondo, então você está se expondo para as pessoas. Então assim, a gente fez um trabalho que é a arte brotando da gente e a gente compartilhando com as pessoas como um entretenimento, né, assim, num lugar... Pelo menos criar uma viagem que ajude a gente a sair da aspereza do mundo, né, da realidade, ainda mais a realidade que a gente está vivendo, que está bem difícil para todo mundo. O filme foi realizado quase sem verba, a questão nem é muito essa, porque isso é um edital que o Renato ganhou para fazer um monólogo filmado, né, uma leitura, me pediu para filmar para ele. Então assim, quando eu pensei, vou ficar 1 hora segurando a câmera, eu não gosto muito de leitura teatral filmada. Então eu falei, vamos fazer um filme. É muito mais trabalhoso, o Renato teria que afunilar mais, né, todo o trabalho, como eu já disse, e a gente sabia que era um risco enorme. Então a gente resolveu prosseguir, porque tinha um desejo artístico maior do que se fosse matematizar e colocar na balança, o dinheiro do edital é X, para uma leitura filmada com celular, que é o que está todo mundo fazendo, né, desde o início da pandemia, usando celular para isso, ou fazendo live, ou fazendo leituras dramatizadas, ou tentando chegar no público, e o público também entendeu que precisa do artista, porque você vai ficar socado dentro de casa, chega uma hora que o filme da Netflix já acabou, você já viu tudo, não tem muita coisa para ver, então que bom ter alguém fazendo coisa.
tá todo mundo tentando. O que a gente tentou foi realmente se abster um pouco, embora as dificuldades técnicas, quando eu tive que fazer com o meu celular de 2015, eu sempre friso isso porque ficou com falhas, obviamente, de sonorização, de qualidade de imagem e tal, mas a gente tinha o objetivo de concretizar essa história e colocar sobretudo, porque ela fala também de confinamento. E a gente viveu isso muito na pele, ter feito em casa, trabalhando de noite, eu virei várias noites porque eu também estava editando. Então, enfim, esse lugar de fazer sem verba, para um filme, ele não se aplica muito ao nosso caso, por questão de ser um dinheiro para edital para um trabalho específico, e nós que resolvemos fazer outra coisa. Então, é por nossa conta e risco, né? Totalmente. Realmente, minha primeira direção, acumular todas as funções, é uma coisa que eu não tive escolha, né? Eu aprendi a editar recentemente, tem 2 anos que eu estou fuçando no Premiere sozinho, estou aprendendo, não sei tudo, então assim, mas vou fazer. Outras questões como captar áudio, que é do celular, então você está filmando ao mesmo tempo que precisa do áudio, então o áudio não fica bom, mas você tem que conseguir trabalhar ali de algum jeito. A própria edição, pensar na direção de arte, coisas que eu gosto de fazer, mas que quando você está fazendo um filme profissional, com a verba profissional e podendo pagar todos os profissionais são incríveis, né? Um iluminador, ele faz maravilhas para uma cena, já várias coisas que a gente vê como público que a gente gosta, tem muitas pessoas ali trabalhando. Então, as desvantagens são, você acumula muito trabalho, se dedica até morrer, trabalha muito, o dinheiro não vale a pena, né? Embora a gente tenha feito essa escolha de fazer um filme, então por nossa conta e risco, né? Porque o dinheiro do edital é para não morrer de fome, é para conseguir acordar de dia, se manter com energia o dia todo e não desmaiar de fome, né? Porque dividindo é um valor que é muito pequeno, não dá para pagar nem o aluguel, a gente teve que se mudar inclusive com um aluguel mais barato para conseguir sobreviver, está bem difícil, mas estamos indo, não vão deixar a bola cair. Mas tem essas desvantagens e se eu for pensar em vantagem, eu não vejo muita vantagem, na verdade. Né? Vantagem eu não vejo. Para o processo imersivo, que é o final da pergunta, sim. Eu tenho uma coisa particularmente, já que trazia isso na minha trajetória, sempre criativa e artística, eu tenho um olhar para o todo. Eu não sei muito responder sobre essa pergunta, na verdade. Porque é uma questão muito delicada, né? A gente explicar como a gente cria é delicado. Eu não sei explicar muito isso, porque, claro, todo criador ele tem o seu dom artístico, ele tem sua bagagem profissional, tudo que aprendeu na vida, tudo que viu, né? Se você ainda mais é uma pessoa atenta a essas coisas, você acumula muita experiência, não só do que você fez na prática, mas do que você viu também, acompanhou e analisou, e vai analisando o mundo e vai vendo as coisas do mundo também, as outras coisas. O processo estético do filme, ele foi acontecendo ao longo do filme. É claro que eu tinha inicialmente, como diretor, uma visão. Por exemplo, o meu filme vai ter essa temperatura, ele vai ser assim assado. Eu tinha isso muito claro. Cenas também, essa cena tem a temperatura X, independente de como vai ser o resultado final na hora que a gente passar por todo o processo e filmar e editar e tratar, eu sabia de coisas, inclusive em alguns momentos de condução com o Renato, a gente sempre entendendo assim, não me interessa exatamente se ele vai fazer bem ou não, porque eu sei que ele é magnífico e vai fazer super bem. Então o resultado em si não tinha tão claro, mas eu tinha até um certo nível, uma clareza do que eu queria, e quando aquilo chegava no que eu queria, que aí também é um pensamento e é o fazer artístico acontecendo. O que eu quero dizer? O planejamento todo de um trabalho, ele acontece até certo ponto. Quando você está fazendo, se você não se abre e fica mecânico porque você planejou tudo ali e tem que acontecer igual planejado, eu acho que o artístico não acontece, porque o artístico também tem a ver com instantes, né? Que é uma coisa que tem no teatro. Então o filme tem uma linguagem híbrida entre teatro, cinema e artes visuais. Eu escolhi me valer disso ali para ver se a gente conseguia fazer uma coisa, sobretudo primeiro, que é pra gente. Era pra mim, pra ele, algo que a gente gostasse, algo que tivesse a ver com o nosso universo. Então passeia-se ali por esses lugares teatrais, cinematográficos e artisticamente, né, de artes visuais, para uma tela, né? O edital chama, né, de cultura nas redes. Então assim, é um filme que não foi feito na verdade para cinema, porque é com um celular ruim, né? Celular ruim.
para a rede social. Então, a escolha de ter feito o filme, a gente virou um filme, né? Mas não é o filme do cinema mesmo, com a produção do cinema, quem dera, que é o meu sonho agora que eu resolvi que eu quero dirigir uma outra coisa, mas quero dirigir uma coisa direito, né? Com equipamento bom, equipe grande, equipe boa, tem muita gente boa, que faz toda a diferença quando a gente está assistindo o produto final, né? Por exemplo, eu não gosto de ficar vendo coisa caseira. Da estética, é claro que a gente tem referências e a gente tem o próprio impulso criativo nosso, artístico, cada um tem o seu, para construir a obra, né? Então, eu sei que ele tem, justamente quando eu falei, esse lugar híbrido do teatro, do cinema, das artes visuais, e isso foi acontecendo ao longo do próprio processo mesmo de construção. Inicialmente eu sabia o que eu queria como filme, como história a ser contada, e o lugar artístico eu já tinha ele claro na cabeça, muita coisa, mas muita coisa em aberto também, porque eu sou uma pessoa que eu preciso trabalhar dessa forma. Eu não encerro o trabalho só porque conceitualmente ou de uma forma de planejamento eu consegui fechar e está pronto, vai lá, agora é só executar. Eu acho que a execução fica pobre quando ela se abstém do artístico, e o artístico ele acontece na hora também, assim como no teatro, o instante é super importante, né? Eu estou vindo recentemente do universo de teatro que eu fiquei muito afunilado, né? Vivendo teatro, vendo várias vezes as peças que eu trabalhei como cenógrafo, todos os dias, então um lugar... Quero criar vários. Eu já acordei hoje com uma ideia já de um roteiro que eu tenho há uns 6 anos na cabeça, assim, embora eu não trabalhasse com isso, né? É a primeira vez que eu estou trabalhando com filme mesmo, que eu resolvi. Porque tem isso, né? Às vezes a gente tem um sonho, mas a gente não realiza. Então, enquanto a gente não realiza, a gente não é a coisa naquela direção, né? Agora, com esse filme mesmo caseiro, eu já me considero, sou um cineasta, né? Vamos fazer, vamos seguir. Aí eu já estou com planos já. Não quero que seja dessa forma, porque é muito precário, muito ruim. E é óbvio que eu tenho as minhas observações artísticas de se eu pudesse ter feito melhor esse filme, eu teria feito, óbvio, né? Para ele ter mais, ter qualidade, né? Assim, um amigo meu me ligou ontem, logo depois do filme, falando: cara, amei, parabéns, nananã. Tem uma falha técnica ali ou outra, de um áudio e tal, mas é isso que você quer? Eu falei assim, é isso que eu quero. Ele falou assim, então eu vou te ajudar, vou te dar uma câmera de presente. Então assim, agora mais do que nunca eu tenho que continuar a dar sequência nos projetos cinematográficos.